E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje vai ser um vídeo tutorial sobre alinhamento de fluxo. Sugiro que você assista antes o vídeo tutorial sobre como você identifica uma estrutura para depois sim esse vídeo servir aí como um complemento. Né? De nada vai adiantar você entender assistir esse vídeo se você não entender como você identificar uma estrutura. Então, dá um pulinho lá na playlist de tutoriais e assista esse vídeo sobre como você identificar uma estrutura, que é um complemento para este vídeo aqui, tá? Então, se você curte esse tipo de material de conteúdo, aproveita para se inscrever, porque a plataforma entende que esse vídeo, esse material, esse conteúdo ele é relevante, ele acaba aí compartilhando com mais pessoas, e eu também entendo que eu estou fazendo um trabalho bacana e acabo fazendo mais vídeos como esse, porque a ideia desse canal é eu fazer lives diárias com vocês para a gente operar aí ao vivo, tá? Mas para isso eu preciso que o canal comece a encorpar, comece a crescer para a gente fazer as lives, enfim, fazer operações aí diariamente, tá? Então vamos lá. Vou mudar de tela aqui, inclusive está passando na tela aí o QR Code da operadora na qual eu opero, que é a Bybit. Se você vir na descrição desse vídeo, você vai ver que tem uma série de benefícios caso você se inscreva por esse QR Code que se encontra aí. O outro QR Code é do meu canal, caso você se sinta mais confortável em se inscrever. Ele vai te direcionar para um link e você vai se inscrever por esse link que você vai receber pelo QR Code, tá? Enfim, vamos lá. Tudo que eu explicar aqui na teoria nós vamos praticar lá nos gráficos, ou seja, vamos fazer isso na prática. Então vamos começar. Alinhamento de fluxo de baixa, alinhamento de fluxo de alta. Tudo que eu explicar, pessoal, aqui para o alinhamento de fluxo de baixa, tá? Vocês vão aplicar para o alinhamento de fluxo de alta, só que de forma inversa. Então não faz sentido eu ficar aqui 10 minutos explicando sobre alinhamento de fluxo de baixa se é a mesma coisa, visto que você apenas precisa inverter, né? O que eu expliquei. A mesma coisa a palavra ovo. De trás para frente não é ovo, né? Normal é OVO. De trás para frente não é OVO, então não alterou nada. É a mesma coisa. De cima para baixo, de baixo para cima não vai alterar absolutamente nada. O conceito é o mesmo. Então vamos lá. Eu estou afirmando para vocês que eu tenho uma estrutura de baixa aqui. Tá? E o alinhamento de fluxo nada mais é do que o micro confirmando o macro e você trabalhando na mesma tendência. Se o macro está apontando para baixo, o micro também precisa estar apontando para baixo. Ou seja, é uma frase muito famosa aí no mercado que diz que a tendência é nossa amiga. Geralmente, quando você trabalha contra a tendência, você acaba aí levando no coco, tá? Levando stops, enfim, prejuízo. É claro que com o passar dos anos aí, de muita tela, você consegue operar contra, né? Baseado em uma série de métodos aí, enfim. Mas isso é assunto para uma próxima oportunidade. Vamos começar aqui do básico e conforme a gente for avançando o conteúdo, a gente vai falando aqui para vocês. Então, eu estou afirmando que essa estrutura aqui no H1, tá? Um outro ponto de observação, neste exemplo aqui, eu vou trabalhar com dois fractais, H1, que seria o meu macro, será o meu macro, e os 5 minutos, que é o parceiro do H1. Então, inclusive, aqui, ó, mais uma vez aqui, ó, XRP, que é inclusive a altcoin que eu estou trabalhando, vídeo 7 do canal, sucesso aqui. No vídeo 7, eu tracei um alvo lá, especulei que que a XRP faria determinada movimentação e cravaria no alvo, e acabou de, inclusive, acontecer. Se não assistiu o vídeo 7, dá um pulinho lá para assistir. Inclusive o vídeo de ontem foi um review de tudo que nós vimos durante a semana. Beleza, mas não fugindo aqui do assunto, do alinhamento de fluxo. Então, para você entender como funcionam os fractais, dá um pulinho na minha aba de comunidades, que eu disponibilizei essa tabelinha, disponibilizei duas tabelas bem relevantes, tá? Que são aí os fractais dos tempos gráficos e a relevância da dominância do dólar com relação às altcoins. Tá bem bacana, dá um pulinho lá, baixa, printa, faz o que vocês quiserem lá, fiquem à vontade, tá? Então, mas você poderia ser o D1 aqui, né? O macro poderia ser o D1 com o micro no H1, poderia ser aqui o M1 com o macro seria o mensal e o micro o D1. Então, cada tempo gráfico tem o seu parceiro, né? Que a gente conhece aí como os fractais. Então, nesse exemplo, eu estou afirmando que essa estrutura de baixa está no H1, ou seja, no macro, porém o meu micro está nos 5 minutos, que é onde vai acontecer toda a mágica, tá? Então, qual que é o primeiro passo? Até coloquei aqui, ó. Primeiro, identificar a estrutura. Então, eu identifiquei. Essa estrutura aqui é baixista, ponto A, ponto B. Sempre chamo assim para ficar fácil para a gente explicar aqui de forma mais didática.
Depois que eu identifiquei, eu vou puxar Fibonacci dessa estrutura aqui, do ponto A ao ponto B. E tudo abaixo aqui, para que eu faço isso? Para identificar a fraqueza desse ponto A e ponto B. Tudo abaixo de 38 é um excelente ponto, tá? Que nos mostra mais fraqueza. Não vou explicar isso agora detalhadamente, porque eu já expliquei em vários outros... Todos os dias nos meus vídeos eu explico isso, né, da famosa bandeira de baixa, que geralmente ela trabalha abaixo de 38%. Tá? Mas essa estrutura aqui, como ela está no macro, estiver trabalhando abaixo de 50%, também é uma estrutura válida. Tá? Isso seria o segundo ponto. O terceiro ponto é encontrar regiões, né, abaixo de 50. No caso, como eu estou aqui numa tendência de baixa, é acima de 50. Tá? Num alinhamento de alta, é tudo abaixo de 50. Vocês já vão entender por que lá na prática. Então, eu vou traçar Fibonacci, ele vai me dar aqui porque, como eu fiz um desenho à mão, tá, provavelmente, tá, pessoal, essa estrutura aqui vai estar acima, tá, de 50%. Então, aqui, ó, só para vocês verem aqui. Ó. Então é o ideal que esse ponto de interesse aqui, tá, ele esteja aqui para baixo, aqui, o ponto de interesse onde essa movimentação aqui precisa tocar, que fique bem claro, tá? Mas lá na prática vocês vão ver que vai dar, que vai confluenciar certinho com isso que eu estou falando. Então puxei Fibonacci, ok. O terceiro passo é encontrar POI, pontos de interesse, nessa estrutura aqui A a B. Como assim? Ele vai formar topos e fundos ascendentes, tá? Descendentes, e nessas estruturas aqui eles formam order blocks, fair value gaps, EMAs, tá? Que precisam confluenciar quando o preço tocar nessa região. Vocês já vão entender tudo lá, parece confuso, mas não é, tá? Então, e o quarto passo é traçar Fibo de correção da estrutura Fibo na correção da estrutura B, ou seja, essa estrutura aqui, eu poderia até botar daqui 1 e 2, tá? Que está corrigindo a estrutura AB, então eu preciso traçar Fibonacci nessa estrutura, tá? Para traçar o meu alvo. Tudo isso aqui, esses 4 passos, eles têm que ser realizados no time frame que você está operando, ou seja, um macro. Agora sim, depois que esse ponto aqui, 1 e 2, tocar no ponto de interesse, aí nós pulamos para o fractal de 5 minutos. E lá ele precisa fazer o alinhamento de fluxo, que é onde a gente menciona que seria o micro confirmando o macro. Ele fez um pivô de alta sendo engolfado por um pivô de baixa. Tá? Então, se eu puxar aqui uma linha, tá, desse fundo até essa estrutura aqui, você pode ver que ela rompeu esse fundo. Ou seja, ele fez o choque change of character. Tá? Nos 5 minutos, né? Que é mudança de característica. Estou saindo de uma característica do movimento de alta para um movimento de baixa. Então, beleza, esse ponto aqui está resolvido. Preço tocou na região do ponto de interesse que nós identificamos tudo no H1. Tá? A gente agora pula lá para 5 minutos e precisamos que nos 5 minutos ele faça esse alinhamento de fluxo aqui, ou seja, um pivô de alta sendo engolfado por um pivô de baixa, né? Com um choque aqui, tá? Beleza, agora vamos lá para a prática. Inclusive, esse trade aconteceu ontem, 10h50 da noite. Tá? Estava conversando com um amigo meu, inclusive, ele vai estar assistindo, acredito eu, esse vídeo. Ele vai entender, ele vai saber que é ele que é dele que eu estou falando aqui no vídeo. Tá? Então, olha só. Vamos ver aqui. Eu já peguei aqui, ó, pra gente, tudo que eu falei lá, para a gente aplicar aqui nessa estrutura no Bitcoin. Tá? Olha só. Acabamos de ver a teoria, está aqui do ladinho. Então lá, identificar a estrutura. Olha só. A, B. Identifiquei essa estrutura corretiva, ou seja, né, movimentação de baixa. Até aqui, tudo tranquilo? Beleza. O que eu faço agora? Fibonacci. Tem time frame de H1, traçar Fibo para identificar fraqueza. Eu venho aqui desse topo a esse fundo aqui. Tá? Inclusive, existem topos e fundos falsos e topos e fundos verdadeiros. Vou fazer um vídeo específico. Todos os vídeos tutoriais, pessoal, eles vão ser um complemento
um vai complementar o outro, tá? Então você já sabe como identificar a estrutura, você vai saber como fazer um alinhamento de fluxo, depois como você validar um order block, como você identificar um topo e um fundo verdadeiro. Então é um complemento. Quando você começa a entender esses conceitos, você vai ver que tudo vai ficar mais claro, tudo vai ficar muito mais fácil para você operar e você vai ver que os seus trades vão ser mais assertivos e o mais importante, mais lucrativo, porque você traça o seu alvo no macro com um stop no micro. Então, primeiro passo, identificar a estrutura, identificamos. Segundo passo, time frame do H1, no mesmo time frame, traçar FIBO para identificar a fraqueza. Tracei topo, fundo, aqui me deu 50%. Olha só, isso quer dizer o quê? Que essa estrutura do ponto A a ponto B não está tão está realmente fraca como ela deveria estar, ou seja, realmente ela está muito enfraquecida. O ideal se ela estivesse abaixo de 38 e 23, era melhor ainda, tá? Mas os 50% já é um ponto muito interessante. Então, traçamos, identificamos aqui 50% e o preço, olha só pessoal, como Fibonacci é importante. Imagina, tá, que ontem você estava trabalhando e o preço estava aqui, nessa região aqui, vamos botar aqui uma bolinha aqui, ó, né? Ele fez aqui, confirmou esse fundo e o preço está aqui nessa região. Você não sabia que o preço ia parar aqui, correto? Mas você ia fazer o segundo passo. Topo, fundo e deu aqui essas, né? Posso até fazer isso aqui, ó. Opa, deixa eu clicar aqui. Aqui, 3 e 23%, onde é que está? Opa, não é esse Fibonacci aqui, onde é que ele está? Ah, que estranho. Vou pegar aqui, clicar aqui, Fibonacci de retração, aqui, tá? Então, olha só, vamos só voltar aqui, deixa eu apagar 78, 61, olha só. Então, o preço ele cravou em 50%. Se o preço viesse buscar aqui 38 ou 23, melhor ainda que o preço está muito mais fraco do que aqui em cima, obviamente, né? Quanto mais para baixo, mais fraco, isso é óbvio, né? Mas é só para vocês entenderem como o nível de Fibonacci é importante. Olha onde o preço veio cravar, exatamente em um nível de Fibonacci. Então, é uma ferramenta aí que vocês não podem deixar de usar, tá, pessoal? Terceiro passo, encontrar pontos de interesse, né, os POIs, abaixo de 50%. Olha só, nesse caso aqui, dessa estrutura AB. Eu tenho aqui um order block que confluenciou com 50%. Tá? E se a gente traçar aqui ó, uma EMA, olha só, eu tenho aqui uma EMA de 200, extremamente relevante também, mostrando que essa movimentação está extremamente fraca mesmo. Então, opa, realmente o preço pode pegar aqui e ter aí mais continuação de baixa, visto que o micro, né, eu só estou traçando no macro, precisa confluenciar com o macro, micro confluenciando com o macro. Terceiro passo, encontrei o ponto de interesse. E agora? Agora a gente precisa encontrar os alvos. Então eu até vou botar aqui, ó, deixa eu até botar aqui, ó, esse aqui foi um order block, tá? No H1, para gente quando for. Eu gosto sempre, tá, pessoal, deixa eu aumentar a fonte aqui, deixa eu botar aqui pretinho, para identificar melhor aqui, para quando você saber para quando você migrar lá para o tempo gráfico de 5 minutos, você saber que esse retângulo é referente ao H1, tá? Aí ele fez aqui, ó, um pivô, né? Logo que ele fez o pivô, ele fez o quê? Ele tocou nesse ponto e começou a cair. Então ele tocou nesse ponto aqui, né? Como a gente mencionou, ele tocou no H1, então a gente migraria lá para os 5 minutos. É o que a gente vai fazer. Eu primeiro preciso identificar vários pontos aqui no time frame de H1 para depois eu ir para lá. Traçar FIBO na correção da estrutura AB, ou seja, eu tenho essa estrutura aqui sendo corrigida por essa outra movimentação aqui, que eu poderia chamar de 1 e 2, ou C e D, enfim. Então eu puxaria Fibonacci desse fundo a esse topo, e tudo abaixo, tá, de 50% será o meu alvo nos 5 minutos, porém ele foi traçado aqui no macro, no H1. E se eu der aqui um zoom nessa região, vocês vão ver que tem um Fair Value Gap aqui abaixo de 50%. Poderia ser um order block? Poderia esse order blockzinho aqui, ó, que inclusive, pessoal, acabou de ser aqui mitigado. Mas como eu já fiz, foi ontem, essa operação eu fiz ontem, tá? Eu deixei nessa região aqui, porque estava abaixo de 50%, né? Essa operação de fato aconteceu. Eu não tracei meu alvo aqui. Poderia, mas uma operação de 4-1 para mim estava excelente. Eu optei por usar esse Fair Value Gap aqui. Então eu vou até botar aqui, ó. Aqui, ó, alvo macro. Posso até botar aqui, ó, alvo H1, tá? Posso botar aqui. Deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu deletar aqui e vou puxar aqui para vocês verem aqui só o seguinte situação.
como preço e você trabalhar aí com fundamentos é importante, tá? Então esse segundo aqui é só como um ponto de observação. Por quê? Porque eu tenho esse último candle de alta depois de uma movimentação de baixa. Isso aqui também se chama de Fair Value de Block, é um bloco no meio de uma movimentação de alta, tá? Então beleza, depois que o preço tocou aqui, a gente migraria lá para os 5 minutos. Vamos lá para os 5 minutos. Então olha só, tudo que eu tenho aqui, todos esses desenhos que eu tenho aqui, eles foram feitos no 1 hora. Agora sim, o meu stop vai ser traçado, o meu alvo no H1 e o meu stop no 5 minutos. Ou seja, o micro, stop no micro, alvo no macro. Eu já fiz aqui, tá, pessoal, o esboço da movimentação. Tá? Opa, não é aqui, aqui. Olha o que aconteceu aqui. Beleza. Preço tocou lá no H1, tá? Tocou no nosso POI, nosso ponto de interesse, no nosso order block lá no H1. Eu posso até renomeá-lo aqui para ponto de interesse. Ele tocou, tá? E ele precisa fazer o que eu mencionei? Romper este pivô de baixa. Olha o que aconteceu. Pivô de baixa, ele fez aqui o choque que a gente menciona, que é o change of character, né? Of character, que seria nada mais do que você eliminar essa estrutura, esse pivô de alta, para um pivô de baixa, ou seja, um pivô de baixa engolfando, né, um pivô de baixa engolfando esse pivô de alta. É essa movimentação aqui que vocês viram lá no... Deixa eu só mostrar aqui, que senão fica muito confuso, né? Vocês vão ver que é a mesma movimentação lá do H1, que eu mostrei lá para vocês lá na parte conceitual, tá? Então, quando essa estrutura desse pontinho azul aqui, esses dois pontos azuis aqui, rompeu esse fundo, é aonde você tem que ligar o alerta. Ou seja, a hora que ele confirmou esse fundo aqui, ele começou a subir, digamos, o movimento daqui. Você vai fazer o quê? Você vai puxar uma Fibonacci deste fundo a este topo, ou seja, dessa estrutura aqui que eliminou esse pivô de alta, tá? Para quê? Para você identificar agora o seu ponto de interesse, ou seja, seu ponto de compra para você surfar essa movimentação de baixa. Tá? Beleza? Até aqui tranquilo? Então eu já puxei Fibonacci desse fundo a esse topo, ele me deu essas regiões aqui, que são as regiões mais importantes, tá? Para você conseguir traçar alvos curtos. Então, tudo dentro de 50 a 78 são regiões de compra. Só um exemplo, digamos, eu não montei, tá, pessoal? Eu poderia ser desonesto com vocês e falar assim, não, eu tracei aqui, deixa eu só replicar aqui, ó. Replicar aqui, tá? Não, olha só, pessoal, eu peguei aqui, ó. Aqui, o meu stopzinho acima do topo, tá? Ficou 0,24 de stop, deu 8 para... E poderia fazer isso aqui, inclusive, agora, né? Poderia ter feito isso aqui, ó. E foi um trade aqui de 10,5 para 1. Mas vou até deixar aqui do lado aqui para vocês verem que bacana que é você trabalhar com fundamento. Mas não, o que eu fiz foi exatamente isso aqui. O que eu fiz? Eu botei a minha entrada acima aqui nessa... Eu adoro trabalhar com níveis de 61, tá? 161, 261, 061. São níveis que o mercado respeita um absurdo, assim, tá? Isso vocês vão ver com o tempo. Eu tracei essa região, até botei aqui o preço de desconto, né, de 50% a 60%, né? Mas você pode trabalhar até 78%, é sensacional. Botei aqui a minha entrada, tá? O preço pegou e deu aquela dorzinha de barriga, veio aqui, quis pegar meu stop, voltou, eu falei, pô, beleza, agora vai começar a fazer a movimentação que eu esperava, voltou, quase pegou, e aí sim, aí derreteu e pegou aqui, tá, o nosso alvo macro do H1, dando trade de 4,2 para 1. Porém, como a gente viu lá no H1, que estava vários pontos de interesse abaixo de 50, eu tracei aqui esse novo order block, e olha só, pessoal, onde é que o preço veio, ele veio buscar aqui, né, esse outro alvo aqui no H1, visto que no macro aquela estrutura de A a B estava realmente fraca, abaixo de 50, né? Se estivesse abaixo de 38 era melhor ainda. Como é interessante você trabalhar aí com fundamento, né? E você entender do conceito, entender do que você está e como você faz aqui, monta as suas operações. É tão tranquilo, pessoal, porque aqui, ó, quando o preço fez essa estrutura aqui, você vai lá na sua boleta, lá na Bybit ou a qual corretora, você vai colocar lá a sua entrada aqui na casa dos... no caso, na casa não, né? Aqui nessa entrada, aqui nesse risquinho aqui que seria a entrada, aqui em 5, vou arredondar tudo, tá, pessoal? 5.2, 58.2, o seu stop em 58.4 e seu alvo aqui, e seu alvo em 57.1. Então, ou seja, você não precisa ficar agoniado querendo entrar no mercado porque o preço porque o preço vai começar a cair a partir de agora, aquele desespero, né? Não, aqui é você trabalhar com conhecimento, com cautela
E o preço aqui, tá? O preço aqui. Daí o preço foi lá, pegou a minha entrada, deu aquela dor de barriga, o que é normal, poderia ser estopado. Qual que é o problema? O problema é que está dentro do meu gerenciamento, um stop de 0,42 é ridiculamente barato, né? Por um alvo aí de 4.2, como eu acabei de mostrar, que poderia ter se tornado um 10,5 para 1, mas como eu sou sincero com vocês, não foi essa operação que eu montei, foi essa operação aqui que eu montei. Inclusive meu amigo que está assistindo, ele pode depois nos comentários ali, eu vi, eu assisti ali, foi isso mesmo. Tá? Então é isso aí, pessoal, eu espero que eu tenha sido claro, né? Peço desculpa eu não ter sido tão aí didático como um professor de carreira, tá? Mas eu tento dar o meu melhor aí para passar o máximo de conhecimento para vocês aí serem muito assertivos e principalmente lucrativos. Essa estratégia é bem bacana. Não é estratégia, mas esse conceito de alinhamento de fluxo é muito importante. Por quê? Porque você traça seu alvo no macro e o seu stop no micro. Isso sim é você trabalhar aí, ou seja, você perde de colherinha e ganha de balde. Tá? Essa é a ideia de você trabalhar aí com esse sistema, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até o final, aproveita para se inscrever, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. Eu já mencionei que a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e acaba compartilhando esse canal com mais pessoas. Logo o canal cresce, logo a gente traz novos conteúdos, enfim, que possam agregar aí no conhecimento de vocês. Grande abraço, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.